Olá pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre o tecido conjuntivo. A gente tratou sobre o tecido epitelial nos módulos anteriores e agora a gente vai falar sobre o tecido conjuntivo. O que a gente tem para falar sobre esse tecido? Vamos destacar algumas coisas aí. O tecido conjuntivo ele é o tecido principal, o que mais acontece, que você mais encontra no organismo. É o tecido de maior ocorrência no organismo. Ele serve para poder sustentar outros tecidos, para poder unir outros tecidos, para preencher espaços, para poder conduzir substância entre os tecidos. Ele sustenta, por exemplo, os vasos sanguíneos, ele vai conduzir os vasos sanguíneos para poder nutrir outros tecidos, inclusive, fazer a defesa. Ele é que está participando do sistema circulatório, conduzindo e fazendo parte do mesmo. O que a gente pode tratar dele aí especificamente? O tecido conjuntivo, ele é um tecido que ele não é como os demais, onde você tem um tipo de tecido só. Você olha, você está vendo um padrão de tecido ali. Ele tem vários padrões diferentes, ou variedades de tecido conjuntivo. Como a gente pode perceber aqui, tecido conjuntivo a gente tem o adiposo, cartilaginoso, ósseo e o hematopoético. O adiposo é formado pelas células que são os adipócitos, ou seja, tem as células adiposas que guardam, que armazenam gordura, a gente vai mostrar um pouquinho mais de perto ali. Pensando em tecido conjuntivo, daquela ideia do tecido conjuntivo que ele está preenchendo espaços entre outros tecidos, imagina nessa imagem aqui onde você tem um joelho. Ok? Você tem o tecido epitelial ali, logo abaixo dele você tem a parte gordurosa, onde você armazena gordura. Ali você tem o tecido adiposo com suas células adiposas armazenando gordura ali. Você tem, é um tecido conjuntivo. Você tem o tecido conjuntivo, por exemplo, o hematopoético, que é a constituição do sangue. E ali você tem os glóbulos brancos, você tem os glóbulos vermelhos, né, as hemácias, você tem as células relacionadas ali ao transporte de gases e de defesa, isso faz parte, esse é tecido conjuntivo e ele é líquido, né? Você tem o tecido cartilaginoso, por exemplo, que ele faz parte da sustentação. E aí, no tecido cartilaginoso, você tem as suas células que são os condrócitos. Então, é um padrão de tecido diferente. Olhando para essa imagem, a gente falou do adiposo, onde você armazena gordura. Você tem vasos sanguíneos conduzindo sangue, nós estamos falando de tecido conjuntivo. Você tem, por exemplo, aqui a cartilagem diminuindo o atrito entre esses dois ossos, é tecido conjuntivo, só que é o cartilaginoso. As células são os condrócitos, ou seja, cada tipo de tecido conjuntivo que nós estamos falando tem células diferentes específicas. O tecido conjuntivo ósseo, ou seja, o próprio osso, a gente está falando de um tecido conjuntivo e tem uma composição diferente da cartilagem, diferente do sangue, diferente do tecido adiposo. Então, completamente diferente, mas estamos falando do mesmo tecido. Tá certo? No caso do tecido conjuntivo ósseo, nós temos os osteócitos, que são as células principais dele ali. Você olhando para uma imagem como essa, por exemplo, imagina que isso aqui tudo é a célula? Não, são essas marcazinhas pretas aqui, que elas são os osteócitos. O restante são substâncias intercelulares, substâncias que foram produzidas por essas células. Então aqui a gente já está começando a ver um pouquinho de diferença do tecido epitelial, que ele era as células eram muito unidas, presas umas às outras, com pouca substância intercelular. Nós estamos falando agora de um tecido onde tem células esparsas, espalhadas e muita substância intercelular. Imaginando, olhando uma cartilagem, por exemplo, você tem os condrócitos, as células estão isoladas ali, muita quantidade de substância entre as células. Pensando no tecido, no sangue, no hematopoético, você tem a mesma coisa, as células não estão unidas. No adiposo, ele tem células mais próximas entre si, mas armazenando gordura, mas elas não estão unidas, as células ali. E você tem o tecido conjuntivo propriamente dito, que é o que dá o nome ao tecido, que ele é de duas formas. Você tem o frouxo e você tem o denso, com células e formatos diferentes e papéis relativamente diferentes ali. No caso do denso, você vai ter ali os fibrócitos que estão produzindo toda a substância intercelular, que são fibras colágenas principalmente, a gente vai tratar melhor. E o conjuntivo, o conjuntivo frouxo, que ele vai possuir, vai ter as suas fibras colágenas sendo produzidas por suas células principais ali e as fibras elásticas também, que a gente vai tratar deles daqui a pouquinho mais especificamente. Bom, já citei ali a questão de substância intercelular, mas aqui eu quero fazer uma comparação. Tecido epitelial, células muito juntas. Tecido conjuntivo, células muito separadas.
Principal marca do tecido epitelial, pouca substância intercelular. Principal marca do tecido conjuntivo, muita substância intercelular. Tecido conjuntivo tem células de defesa que vão combater infecções, combater invasores no nosso organismo, ok? Então você tem ações diferentes para um mesmo tecido aqui, mas onde a marca principal do tecido conjuntivo é a presença de grande quantidade de substâncias intercelulares. Bom, essas substâncias intercelulares, ou seja, o que tem no meio das células aí, a substância intercelular que está produzida ali pelas células do tecido conjuntivo e ficam ali entre elas, são basicamente uma substância que é chamada de substância amorfa, ou seja, gelatinosa, que ela é fácil de outras células caminharem no meio dela ali, e ela está ali preenchendo o espaço e ajudando a conduzir, e você tem fibras elásticas e colágenas no meio dele. Olhando para essa imagem aqui, você tem as células, por exemplo, os fibroblastos aqui, bem espalhadas e muita quantidade de substância amorfa, que é essa parte mais clara, e as fibras elásticas e colágenas que estão ali no meio, ok? E vários tipos de célula que estão ali, que a gente vai falar sobre todas elas. As fibras colágenas, elas são produzidas, elas são feitas por uma proteína, que é o colágeno. O colágeno, por exemplo, é usado para poder fabricar cola. Nós estamos falando de células que estão produzindo através daquele processo que a gente conhece, de DNA, RNA, ribossomo, proteína, retículo endoplasmático rugoso, liso, Golgi, secreção, vai para fora. E aí você olhando para essa foto, você tem a célula e aquele monte de quantidade, aquela grande quantidade de substância intercelular de material que foi produzido pela própria célula, pelas células ali. Olhando então para as fibras colágenas, a gente está falando de fibras que são produzidas e colocadas nesse material intercelular que estão ali para aguentar tensão, para dar resistência aos tecidos, ok? Aguentar grande tensão. Bom, a gente tem também as fibras elásticas. As fibras colágenas, elas dão também flexibilidade ao tecido, mas a elástica, elas vão aumentar essa capacidade dando elasticidade. Elas estão, por exemplo, abaixo da primeira camada aqui do tecido epitelial, onde você vai ter essa elasticidade, a possibilidade de você movimentar e esticar o tecido que ele está sustentando. A proteína principal das fibras elásticas é a elastina, que ela vai ajudar, por exemplo, na elasticidade de alguns órgãos, como o pulmão, vasos sanguíneos, pele, tudo. Nós estamos falando dessas fibras elásticas, que são substâncias, proteínas, produzidas pelas células do tecido conjuntivo. E essa substância intercelular que a gente falou aí, a amorfa, que preenche todo o espaço, ela é transparente e homogênea, mas ela permite a condução, ela permite que células caminhem entre elas. E isso vai ser muito importante para um dos papéis do tecido conjuntivo que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, as células do tecido conjuntivo principais são o quê? Macrófagos, plasmócitos, mastócitos, monócitos, linfócitos, que são células de defesa, são os nossos glóbulos brancos. Mas você tem também as células do sangue, as hemácias, que estão ali transportando gases. Nós estamos falando de células do tecido conjuntivo, já que é um tecido com várias faces. Nós temos células endoteliais, nós temos as fibras que elas são produzidas e isso constitui todo o conjunto do tecido conjuntivo. Você vai ter concentrações de células em partes, em formas diferentes desse tecido, mas isso é o principal delas. Nós vamos falar sobre algumas delas aqui. Os fibroblastos são as células principais do tecido conjuntivo, são mais frequentes, espalhadas bastante, e são justamente os fibroblastos, essas células aqui, ó, no meio de tanta substância amorfa, como a gente está vendo nessa imagem, são justamente os fibroblastos que vão produzir as fibras dessa substância intercelular. Eles é que vão estar fazendo por aquele processo que a gente aprendeu em citologia, produzindo as proteínas que vão para essa substância intercelular desempenhar esse papel de tensão e elasticidade, ok? Os macrófagos, abaixo dos fibroblastos, os macrófagos são as células mais comuns. E os macrófagos são células de defesa. Eles têm a capacidade, como a gente está vendo aqui na imagem, de perseguir, caminhando por onde? Pela substância amorfa, por exemplo. Perseguir invasores, perseguir bactérias, por exemplo, que invadiram o organismo. Os macrófagos vão atrás, eles conseguem lançar pseudópodes e vão atrás, englobando ou fagocitando esses invasores e fazendo a digestão desses micro-organismos que invadiram o organismo.
Como nós estamos falando de um mesmo tecido, os macrófagos podem migrar, eles podem caminhar dentro dos vasos sanguíneos, sair dos vasos sanguíneos, caminhar na substância amorfa do tecido conjuntivo que está ali, preenchendo aqueles espaços, sustentando outros tecidos, e ele vai conseguir conduzir, caminhar por ali e fazendo a defesa, mesmo fora do sistema circulatório, ok? Os mastócitos, abaixo dos macrófagos, nós temos os mastócitos, que são essas células redondas, ovoides aí, grandes, com um monte desses pontinhos pretos aqui dentro, que são grânulos citoplasmáticos. O que é isso? É o que ela está produzindo, ela armazena ali o que ela está produzindo, que basicamente, principalmente, é o que? A heparina, que é uma substância anticoagulante, para poder ajudar a controlar a coagulação sanguínea, não gerando coágulos onde não era para gerar, e a histamina, que é um vasodilatador, também ajudando a conduzir, a controlar ali o nosso sistema circulatório. E a gente tem também as células adiposas. As adiposas são as do tecido que vão armazenar gordura no nosso organismo como uma reserva de energia, né? As células adiposas, elas têm o seu citoplasma achatado, espremido, como a gente vê aqui, num cantinho só, e o seu citoplasma serve como um saco mesmo para poder guardar uma grande quantidade de gorduras ali para você utilizar, o seu organismo utilizar quando ele vai precisar daquelas reservas energéticas, ok? E ainda os plasmócitos, que são também ovoides, como a gente viu aqui nas células anteriores, só que eles não têm os grânulos citoplasmáticos que os mastócitos têm, e eles são menores do que os macrófagos e são células de defesa, mas que no caso dos plasmócitos são aqueles que vão produzir os anticorpos. Quando o seu organismo é invadido, embora você tenha ali os macrófagos perseguindo e procurando fagocitar e destruir, você tem também os plasmócitos produzindo anticorpos para combater esses invasores e para poder armazenar essa informação como memória imunológica para você se defender quando um invasor do mesmo tipo vier a ter contato com o seu organismo novamente. Bom, a gente falamos então sobre as células principais, agora vamos falar um pouquinho mais sobre as formas, os tecidos principais ali que a gente tem no tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo propriamente dito, como eu falei, ele tem o tecido conjuntivo frouxo e o denso. O frouxo está logo abaixo ali da epiderme, por exemplo, sustentando, prendendo as células do tecido epitelial ali, mas o tecido epitelial não leva vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são conduzidos pelo tecido conjuntivo frouxo. Ele tem, então, dentro dessas duas variedades, essa primeira camada que está ali para poder tanto conduzir e permitir a passagem de células de defesa ali, como também os vasos sanguíneos estão sendo conduzidos para poder nutrir até o próprio tecido epitelial que está ali para cima. Abaixo dele nós temos o tecido conjuntivo denso, que ele está mais para aguentar tensão, como a gente já tinha falado ali. Bom, o frouxo ainda, ele tem uma distribuição mais homogênea, como a gente pode ver nas imagens aqui, e é ele que vai ser rico em fibras e essa substância amorfa para permitir que as células possam caminhar ali, as substâncias possam passar no meio dele. Ele serve de apoio, como eu falei, e de nutrição também para o tecido epitelial. Onde a gente vai achar esse tecido conjuntivo frouxo? Envolvendo músculos, envolvendo vasos sanguíneos, preenchendo o espaço e conduzindo ali o sistema circulatório. O denso, como eu falei, ele vai estar mais abaixo, tem uma grande quantidade de fibras colágenas para poder aguentar tensão e aumentar a resistência. E olha só, onde que você encontra muito tecido conjuntivo denso? Lá nos tendões, que estão prendendo os músculos aos ossos, justamente para poder aguentar tensão. E por último, o tecido adiposo, como a gente já tinha falado, com suas células grandes, porém com um citoplasma bem reduzido, núcleo também espremido ali do lado e apenas armazenando gordura para ser utilizado quando precisa. É isso que a gente tinha a falar sobre tecido conjuntivo por enquanto. Até a próxima!